Conexões RP. Descobrindo propósitos e trajetórias. Boa noite, pessoal. Então, eu sou o Murilo. Boa noite, pessoal. Eu sou o Augusto. Então, a gente está aqui, pela disciplina de propósito e trajetória em relações públicas. A gente trouxe aqui a nossa convidada Bárbara. Se presente, Bárbara. Olá, muito prazer. Eu sou a Bárbara. Então, esse é o podcast Conexões RP, Descobrindo Propósitos e Trajetórias. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre habilidades e competências profissionais e pessoais em RP. Então, como a gente já se apresentou aqui, vamos começar a falar um pouquinho sobre isso, Então, qual é a importância das habilidades e competências profissionais e pessoais de relações públicas? Essas habilidades e competências profissionais e pessoais são essenciais para os profissionais de relações públicas, pois eles desempenham um papel fundamental no sucesso de seu trabalho. Nós, como RPs, lidamos com a comunicação e a imagem de uma organização, de uma pessoa, enfim, de qualquer meio, enfim, seja organizacional, seja na área política, seja na área, enfim, ONGs, enfim, tudo que a gente for trabalhar, a gente vai estar lidando com a imagem e com a comunicação dessa empresa. Então, gostaria de fazer uma primeira pergunta, assim, para nossa convidada, O que tu acha, assim, sobre quais são as habilidades, de relações públicas aí no meio, em qualquer meio que a gente for trabalhar? Bom, na verdade, são muitas habilidades que a gente tem que ter, Eu acho que uma das principais e mais importantes que a gente precisa desenvolver ao longo do tempo é a questão de jogo de cintura, A gente ser flexível. Uma pessoa com flexibilidade, ela consegue se encaixar em diversos meios, Tu citou alguns ali, então, ONGs, empresas, pessoas públicas. Então, acho que é essencial que um profissional que queira se destacar no mercado, ele sempre esteja aberto a feedbacks, ouvir coisas, pontos de melhoria, acho que não foi legal aqui, não foi legal ali, para que ele esteja disposto a melhorar e ser flexível, porque o mercado hoje, ele exige uma flexibilidade muito grande da gente, como profissional. Então, pode ser que em determinado momento tu não goste muito de ouvir aquilo, mas aquilo vai fazer muito sentido pro teu crescimento como pessoa e como profissional. Então, eu acho que uma das principais habilidades é a questão da flexibilidade, ser um bom ouvinte também, e acho que ter também muita empatia com quem tá se relacionando ali contigo, Às vezes, tu também não tem dias muito bons, as pessoas podem não ter também, então... Ai, gente, peraí. Foi. Vamos lá. Retomando. Então, falando ali sobre um pouquinho da empatia, É muito importante porque às vezes tu não tem dias muito bons e todo mundo pode ter dias ruins, Então, é muito comum que tu encontre pessoas ali no dia a dia que ela tem um desempenho maravilhoso no trabalho e aquele dia específico, ela tá desempenhando mal o papel, ela não tá conseguindo dar andamento do que ela faz normalmente, e daí tu pensa... Poxa, o que aconteceu, Ai, meu Deus, já é ruim. Não, não é. Eu acho que tu tem que pensar que, além de tudo, é um ser humano ali, trabalhando contigo. Então, mesmo que a gente fale de empresa, a gente fale de ONG, a gente fale, enfim, de meios mais business, A gente... todas as empresas são formadas por pessoas. Todas as organizações são pessoas para pessoas. Em algum momento, uma pessoa vem se envolver ali, Então, eu acho que a flexibilidade, ela acaba se expandindo para todos esses meios e também com essa questão de lidar com as pessoas dentro da própria organização. E eu achei muito legal o que tu falou antes, Bárbara, é de conseguir se adaptar, E justamente tu trouxe essa visão do mercado que foi a primeira conversa que a gente teve quando a gente começou a debater sobre habilidades e competências de um profissional, Sim. Na tua visão hoje, tu falou de conseguir se adaptar, de ser mutável de alguma forma, no ambiente de trabalho. Mas qual seria a habilidade, não a mais importante, mas a essencial que o mercado hoje busca num profissional? Assim, além, eu acho, de ter a experiência, porque o mercado hoje exige muito isso, E experiências não só no segmento de atuação que eles estão buscando, Por exemplo. Acho que são experiências diversas. Eu acho que além dessa questão da flexibilidade, como eu comentei, é o saber ouvir. Às vezes tu vai para um lugar que tu nunca trabalhou, é um meio que tu não tem experiência, e eu acho que a questão da transparência também é muito importante. Às vezes tu entra num lugar como júnior, eu nunca trabalhei nisso, eu não conheço esse segmento, mas eu quero muito aprender. Então eu acho que é muito importante tu deixar muito claro desde o início a tua habilidade dentro daquele ramo, o que tu tem de desempenho fácil, o que tu consegue fazer com bastante facilidade ou o que tu tem mais dificuldade. Porque eu acho que a empresa, ela quer que, além de tudo, a gente cresça dentro dela, Então, além de trazer resultados para a empresa, que é óbvio, toda empresa quer que tu traga resultado e aumente, enfim, números, eles querem também que tu cresça ali dentro. É muito mais fácil para uma empresa
empresa desenvolver uma liderança, desenvolver uma pessoa, Do que contratar, contratar uma pessoa novo que 100% não tá pronta. ali, né? Exatamente. Então, hoje tu encontrar uma pessoa 100% pronta é muito difícil, porque nem todo mundo vai saber lidar com tudo, nem todo mundo já fez tudo, tem todas as habilidades do mundo, né? E acho que as empresas... também é sempre muito mutável, né? Exato. A gente tá sempre aprendendo todos os dias. É um leque de opções, né? A profissão de relações públicas, ela abre um leque muito grande de meios que tu pode atuar, de formas que tu pode atuar, e meios até que talvez a gente não explorou ainda, caminhos inexplorados e que eu acho que tem muita gente no mercado que está explorando. Então, eu acho que, fora a flexibilidade que eu comentei, eu acho que é muito importante essa questão da transparência e da boa comunicação, né? Interpessoal, assim. Então, eu vou chegar e eu vou falar, eu vou ser sincera, eu vou dizer, olha, eu sou muito boa nisso, mas nisso talvez não tanto, né? Então, as pessoas também não vão poder te cobrar por uma coisa que tu já deixou claro, que talvez tu não domine 100%, mas tu tá disposto a aprender. Isso aí. Né? Então, tu estar disposto, estar aberto a ouvir e também a dar o seu feedback, né, é importante. Então, acho que seriam duas habilidades bem importantes, assim. Show. Eu também acredito, né, dando um contexto aí no que a Bárbara comentou, eu também acredito que a parte da comunicação e da estratégia seja muito interligada nessa questão, né? E, enfim, o conhecimento técnico, a criatividade também dentro disso, né? Porque nós, relações públicas, como tu comentou, a gente tem um leque, né? Então, querendo ou não, a gente tem que se permitir a aprender e a gente também tem que se permitir a ser criativos, a buscar o diferente, a buscar o novo, assim, né? Pra com quem a gente está trabalhando, pra empresa que a gente está atuando, né? E acho que também se permitir errar. Exatamente. Porque eu acho que quando a gente está disposto a aprender, é muito certo que a gente vai errar até acertar. Então, eu acho que quando a gente tem o primeiro erro, tem o primeiro obstáculo rolando, eu acho que é muito importante a gente parar e pensar, isso não é pra mim. Na verdade, pode ser que super seja pra ti. Mas eu acho que é importante que tu entenda que aquilo é só um obstáculo, né? Não é uma muralha que tu não vai conseguir ultrapassar nunca. Então, acho que é importante tu ver aquilo como talvez um aprendizado. Nunca ver o erro como um grande problema. Assim como uma oportunidade de aprender, de melhorar. Então, eu vou ver aquilo aconteceu comigo, tudo vai ter um motivo, né? Então, talvez o motivo para aquilo acontecer seja que tu tenha que aprender algum ponto. Então, tu tem que melhorar, tu tem que ouvir, ver o que aconteceu, aonde que eu errei aqui nesse ponto e que eu vou poder ir por outro caminho. Talvez eu comece do mesmo jeito, mas ali onde eu vi que deu problema, eu tento dar uma driblada. Então, eu acho que é importante também tu estar aberto a entender que talvez o erro não seja a fechada de porta ali pra ti no caminho, né? Na verdade, todo mundo erra, né? Exatamente, né? E são seres humanos, né? Se fosse uma máquina, a gente podia cobrar. Não, eu comprei a máquina, tá na garantia. Na verdade, não é isso, né? Todo ser humano, ele tá ali disposto a aprender. Ou talvez aquilo também não seja o que brilha o teu olho. Então, eu acho que as várias tentativas, as várias formas de tentar coisas novas, elas são importantes até pra te entender qual que é o teu grande ramo, né? Por exemplo, quando a gente entra em RP, todo mundo pensa em evento. E quem diz que não pensa, tá mentindo. É verdade. Porque toda vez que a gente entra no curso de Relações Públicas, as principais coisas que a gente ouve falar é sobre eventos, sobre, né, mesmo que seja dentro de uma empresa, mas ele tá fazendo endo, então ele vai fazer um evento pras pessoas lá dentro. Então, eu acho que, assim, todo mundo entra com esse paradigma fechadinho ali na cabeça, né? Sim. E aí, depois de um tempo, a gente começa a descobrir esse leque de opções e aí tentando, né, indo atrás, descobrindo, estudando, é onde a gente vai ver qual que é o caminho que a carreira nos permite, que vai brilhar o nosso olho. Eu acho que é o mais importante. Sim, quando a gente fala sobre essa questão de nos permitir errar e saber que às vezes, né, todo mundo erra e é sobre isso, né, a gente entra na questão das competências, né, porque eu acredito muito que na faculdade a gente aprende muito teórico, muita questão, né, mas a gente acaba aprendendo muito na prática, com os erros e com os acertos, né, porque é ali que a gente vai conseguir entender como é que a gente promove a diversidade e a inclusão, como é que a gente faz o gerenciamento de crises em situações adversas, como é que a gente como é que a gente consegue perceber também a importância do compromisso da transparência e a verdade das empresas, enfim, né, dos negócios, a sensibilidade às questões éticas e morais e também a contribuição para o bem-estar social, né? Então, eu acho que a gente se permitir errar, principalmente nesse início, quando a gente tá na faculdade ou quando a gente tá recém-formados, né? A gente se permitir e não fechar essa porta, né? Porque às vezes é aquela questão, né? Acontece, não adianta, às vezes sai do nosso alcance também. Então, a gente também tem que entender que a gente tem nossas habilidades, a gente tem nossas competências, mas a gente é seres humanos, né? Como
comentou. E a gente tem que estar aí, aceitar que a gente pode errar, que a gente não é perfeito, a gente não é uma máquina, né? Aberto, né? Exatamente. Dentro dessas competências que eu acabei citando aqui agora, enfim, né, que a gente comentou um pouquinho, quais as estratégias ou recomendações tu sugeriria? Sugeriria. Uma palavra um pouquinho difícil, para que os profissionais possam desenvolver e aprimorar as competências ao longo da carreira, ao longo da faculdade, enfim, das experiências. Assim, se eu pudesse dar uma grande dica para quem tá estudando, faça um estágio. É encantador tudo que tu aprende. E enquanto estagiário, tu tá absorvendo tudo de todo mundo, né? Não que, eu já trabalho, não é o problema. Na verdade, quando eu digo faça um estágio, é porque a carreira acadêmica, né? O caminho acadêmico nos permite o estágio acontecer. Então, ele é uma grande experiência num pequeno espaço de tempo, né? E ainda estando dentro da universidade, que é onde é ali a tua raiz teórica, né? Então, tu consegue balizar o que tu aprende no dia a dia ali, nas aulas, tu vai ver acontecer ali mais na prática. Tu pensa, eu já ouvi falar disso aí. Fora que é super legal essa questão do estágio, porque tem muitas pessoas, às vezes, que elas moram longe. Eu tenho colegas ali que são de Canela, que são de Gramado, enfim. E às vezes também pela essa rotina de vir pra faculdade, não tem um tempo de ter um trabalho em 100% integral. E aí, às vezes, até acaba tendo um receio da pessoa, né, de entrar na faculdade, fazer relações públicas, assim, como é que eu vou aprender? Onde é que eu vou obter essas habilidades, começa a entrar essas em pânico, né? Exatamente. Eu tive alguns colegas que entraram em pânico também, foi engraçado num sentido geral, mas o pânico em si ele não é bom, né? A gente acaba parecendo aquelas baratinhas tão se olhando de um lado pro outro, correndo, se batendo nas paredes. Exato. E às vezes a resposta tá muito ali na tua frente. É uma coisa muito... É claro, mas naquele pânico, aquela situação te causa um foco tão grande no problema que a gente acaba não vendo a porta de saída que tá ali do lado, né? Então, quando eu falo ali da questão do estágio, eu acho que qualquer experiência profissional que tu tenha, pode não ser um estágio remunerado, pode ser um estágio curricular, pode ser um DA da vida. Eu participei do DA na época, a gente teve duas gestões, se não me engano, que eu participei do DA, ou eu tô participando, sei lá, do grupo de jovens da igreja, também é uma experiência. Então eu acho que tudo que tu faz, ele vai te trazer alguma experiência, né? A minha mãe sempre me fala, mas tu sempre foi RP, só que tu não sabia. Então, tudo que eu fazia, na escola eu fui da comissão de formatura, na escola era representante de turma. Quando entrou na faculdade, não tinha muita certeza, mas aí começou a ver as coisas ali acontecendo. Então, quando a gente vai vendo, as cadeiras vão acontecendo, tu vai participando delas, tu consegue enxergar também tudo que tu aprendeu acontecendo, né? A prática rolando. Então, tu consegue aliar as duas coisas, que eu acho que é uma grande dificuldade que a gente tem, é a gente tá no meio acadêmico e a gente diz, puta merda, eu não vou usar nunca isso aqui. Nunca vai ser útil pra mim, é tipo fórmula de Bhaskara. Eu não sei vocês, eu particularmente nunca usei. Eu acho que matemática a gente poderia aprender, tipo, regra de 13, que eu mesma uso pra tudo, a regra de 13. Se tiver alguém escutando aí da matemática, ignora. Não, mas assim, pra mim, eu acho que a gente tenta, né? A matemática é um bom exemplo, né? A gente aprende tudo na escola, mas pra mim é bom na fórmula de Bhaskara. Então, assim, fórmula de Bhaskara não, regra de 3. Então, por exemplo, assim, o que eu não usei, eu vou seguir, eu sei, se um dia eu tiver que fazer uma conta, eu vou fazer, eu sei e tal, mas eu vou me aprimorar no que eu tenho mais habilidade, no que brilhou meu olho. Pra mim, no caso, foi a regra de 3. Então, eu uso pra tudo na minha vida. Vou fazer uma conta, fazer uma porcentagem, eu uso a regra de 3. Então, eu acho que é muito isso de a gente ver o que a gente aprende na vida acadêmica acontecendo de fato na prática. Então, quando a gente consegue aliar as coisas, tudo faz sentido. É tipo aquele meme explodindo a cabeça, aprimorando, sabe? Né, com isso, né, com essa conexão, enfim, né? Quando tu cria essa conexão, tu consegue ver que realmente aquilo faz sentido, né? Não foi só um texto chato que a gente leu. Aquilo fez sentido real. E dentro... pode falar. E só pra complementar, dentro desse ramo do estágio, eu acho muito bacana, porque depois que tu já começa a tua vida profissional e tu vai indo de lugar em lugar, tu acaba criando vícios de rotina teus e se apegando a certos tipos de processo, né? Quando que tu é estagiário, tu é uma esponja que não só tá absorve. Nem com uma gota, sabe? Então é tua primeira experiência profissional
tudo que é colocado pra ti, tu quer fazer, tu quer mostrar trabalho, tu quer aprender. E eu concordo plenamente contigo que no estágio é onde a gente mais se desenvolve, Tu tá disposto, assim. né? E é onde tu descobre também, às vezes, onde tu quer ir, né? Com certeza. Eu comecei a fazer estágio, quando eu entrei na faculdade, eu comecei a fazer estágio na faculdade, no setor de relacionamento. E a gente tinha um monte de coisa que acontecia naquele setor, aqui na UX, né? E eu aprendi muito com a minha gestora, muito. A gente, como o Augusto comentou, né? A gente é uma esponja, então a gente tá ali disposto. A gente tá com todas as portas abertas pra gente entender. Então, comecei ali, então era a carreira numa instituição, né? Era grande, era renomada, então tinha N coisas pra gente fazer. Quando eu saí daquele estágio, eu saí no fim, né? Quase no fim. Aí eu fui pra uma agência. E era totalmente diferente. Assim, é um mundo... fantástico mundo de Bob e o outro é outra coisa totalmente diferente. Então, assim, eu tava em Marte e fui pra Lua, né? Então, eu me permiti aprender aquilo, eu tava disposta a aprender. Eu era muito crua, eu recém tinha 18 anos, então, pra mim foi absurdo. Né? Eu lembro como se fosse ontem, assim, a primeira demanda que a gente fez pra um evento grande, que era um cliente, que era o PMI em Porto Alegre. E, enfim, era um evento de gestão, era um evento de pós lá na PUC e tal, e a gente tava cuidando de toda a comunicação digital. E eu lembro que... Gente, por Deus, eu tinha que organizar um cronograma. Era simples, eu pegava os meus colegas, pegava o cronograma do PMI e daí eu dizia assim, ó, fulano vai estar em tal lugar porque a gente vai fazer cobertura no Twitter. Fulano em tal lugar que a gente vai fazer cobertura no Instagram. E assim ia. Só que eu me vi no pânico, porque eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer um cronograma de um evento tão grande? Como é que eu vou organizar? E claro, aí vem toda aquela questão de síndrome de sabotador, né? A gente pensa que não é capaz, aquela coisa toda. E aí, gente, eu olhei o cronograma e comecei a chorar. Disse, meu Deus, o que eu vou fazer agora, né? Fiquei uns 5 minutos ali chorando, meio em posição fetal. Minha mãe me chamou e falou assim, filha, o que houve, né? Nunca me viu tão desesperada, eu acho, na vida. Daí eu falei, ai, não consigo, ai, meu Deus. Aquela coisa de Olha sempre, o momento né? de fechar a porta ali, hein? Não, daí eu pensei... Não é pra mim, já era, não é pra mim. Não. Ela falou, não, mas tu tá nisso, tu tem capacidade. Ela disse, vamos lá, vamos olhar. Então, às vezes, um olhar de fora. Minha mãe nem é do ramo de RP, ela trabalha em hospital, trabalhou a vida inteira em administrativo. Então, ela olhou ali comigo, ela disse, não, ó, pensa logicamente comigo, filha, vamos olhar aqui, né, e tal. Me puxou pra terra, né, porque eu tava lá voando em órbita, chorando. E daí eu pensei, não, realmente, não era um bicho de 7 cabeças, né, então... Fui lá, voltei, fiz, beleza. Daí, mas eu pensei, acho que não é muito pra mim isso de agência e tal. Saí. Fui pra gestão pública, né? Fui fazer estágio em secretaria, fiquei trabalhando com evento, era na Secretaria da Educação, então a gente tinha muito evento com escola, com criança, com professor, diretor e tal, muito isso. Tinha muito evento interno também, às vezes tinha que, enfim, organizar até... almoxarifado a gente organiza, entendeu? Então, assim, é pau a toda obra. Aí eu fazendo aquele estágio também, eu pensei, cara, mas acho que não é muito pra mim, entendeu? Então, eu acho que era muito isso de estar disposta. Eu queria muito aprender, eu queria saber tudo que eu podia fazer. E eu era estagiária, eu pensei, poxa, não tem nenhum vínculo ainda, né, CLT, então é a minha chance de aprender, né? Então, tudo que eu podia ir, tudo que eu podia fazer curso, tudo que eu podia, naquela época, eu aproveitava muito meu tempo, né? Então, além da faculdade, além do estágio, eu sempre tentava ver se o estágio me proporcionava algum curso, se a faculdade tinha alguma coisa diferente. Então, eu ia atrás pra tentar compreender. E também não era muito... Daí eu pensei, eu gosto de algumas coisas, não gosto de outra, né? Fica naquela incerteza, meio que numa encruzilhada ali, tu não sabe... É muita coisa, né? Tu não sabe que caminho tu vai. Muita opção. Aí eu tive a chance de voltar pra agência de novo, né? E aí eu pensei, será que eu vou de novo, né, pra agência? Minha nossa. Fui lá, aceitei pra ser assistente de atendimento, né? No meu estágio eu também tinha sido atendimento. E eu fui chamada pra ser assistente de atendimento. Eu pensei, beleza, né? Assistente, vou aprender e tal, let it go, partiu. A la Frozen e vamos lá, né? Sobre isso. Cheguei lá e aí era um mundo muito diferente da primeira oportunidade que eu tive desse mundo, né? Do primeiro campo que eu atuei ali era bem diferente. Era uma empresa muito maior, era mais consolidada, já tinha processos, né? E aí eu pensei, eu não vou levar as ditas das manias que eu tive lá, né? Eu vou aberta pra aprender. E aí com 1 mês e pouco... eu não era mais assistente de atendimento. Virei um atendimento sozinha, tinha todos os clientes ali para atender.
Aí naquele primeiro momento foi um choque, assim, eu pensei, meu Deus, e agora, José, né? 20 clientes nas costas, o que eu vou fazer, né? Sentindo o batimento cardíaco. De hoje não passo e tal. E daí eu pensei, o que eu vou fazer? Vou encarar, vou lá. Fiquei 3 anos lá, 3 anos e meio quase. E aí, enfim, veio a pandemia, acho que todo mundo teve um surto coletivo, né? Por N motivos, acabei saindo de lá. E aí fiquei um tempo, assim, meio que... Stand-by. eu pensei, nossa, já fiz tanta coisa na minha vida, né? Tirar uns meses sabáticos. O que eu vou fazer? Uns meses eu vou pra um spa, né, louca? Então eu pensei, o que eu vou fazer agora, né? E aí surgiu a oportunidade. As coisas acontecem, eu sempre digo, por um motivo, né? As coisas, elas vão se encaminhando. Surgiu a oportunidade de eu trabalhar num software jurídico. É muito específico. Era uma startup que cresceu, né? É bem nichado. Bem nichado. Era uma startup que cresceu e hoje a gente é um dos maiores softwares jurídicos do Brasil. A gente está fazendo representatividade agora até na Europa. Nosso CEO foi para lá. Ele agora pode advogar na Europa, né? Então a gente já tinha muita pesquisa, muita gente indo atrás. Só que quando eu fiz a entrevista era para eu ser CS de contas do software jurídico, né? Evitar churn, tá lá pro cliente ser feliz, né? A gente tá lá pro cliente, amor e brilhitos, né? No cliente. E aí quando eu conversei, a minha entrevista foi com o CEO, né? Eu fui ali, né? Nossa, suando frio, né? Pensei, minha nossa, e agora, né? Vou lá, vou encarar, né? Eu acho que uma das grandes características que eu tenho é que eu pego aquilo pra mim, eu digo, não, vai dar certo, entendeu? É uma RP nata. Aí eu falei, não, aquilo vai dar certo, vou lá. Não, ele vai achar que eu sei de tudo. Nossa, eu sei tudo, sou ótima, maravilhosa. Fiz a entrevista com ele e daí ele me disse assim, não, beleza, eu vou te dar a resposta e tal. E eu nunca vou esquecer, ele me pediu pra eu vender a minha rede social favorita. E aí ele me pediu, qual que é a tua rede social favorita? Eu falei, que eu mais uso hoje é o Instagram. Acho que tava bem no boom ali do Instagram, né? E daí ele me disse assim, se tu tivesse que me vender, o que tu diria pra que eu passe a usar o Instagram? Gente... Nossa, eu ia gaguejar muito. Nossa, foi eu acho que os 30 segundos que eu mais fiquei em silêncio na vida, porque eu nunca tô em silêncio, né? Se eu tô em silêncio, eu tô mal, tô morrendo. Eu parei e pensei assim, eu disse, meu Deus, como é que eu vou vender pro esse homem Instagram, né, gurizada? Pensei, bom, vou lá, né? Mas aí tu consegue se adaptar ele não e ter sabe, esse jogo de cintura, né? É muito papel de RP, né? Eu falei, sou mais eu, né, gurizada? Eu falei, vou lá. Cheguei lá e eu falei pra ele, não, pra mim o Instagram, eu te diria que é uma rede social que é uma ponte. E a gente, só te interrompendo rapidinho, mas a gente, dentro de tudo que a gente falou aqui agora, que a gente falou que a gente é um camaleão, a gente tem que ter as habilidades e tudo mais, tu passou por uma experiência que era uma agência, enfim, né? Então, tecnicamente, tinha uma certa expertise, né? Então, não é que tu sabia vender, mas tu tinha segurança daquilo que tu tava falando, eu tinha segurança do meu produto. Meu produto era o Instagram, né? E eu falei, cara, essa rede social é uma ponte. Ela vai te permitir ir em inúmeros lugares sem sair do lugar, entendeu? Tu vai estar num lugar e tu vai estar vendo 20 na tua tela. Deu muito certo, né? Ele amou. Tô lá até hoje. Deu 2 dias mais ou menos, daí ele me chamou pra trabalhar. Só que quando eu entrei lá, ele me falou assim, olha, tu não vai ser CS, tu vai trabalhar como SDR. Falei, mas que merda é essa, né, velho? Eu nunca tinha ouvido falar do negócio. Falei, o que faz, né? Daí ele disse, é tipo um pré-vendas. Falei, Por que não chama de pré-venda? Me lasquei, Por que eu fui vender o Instagram pra esse homem? Eu falei, me lasquei, já era. Eu falei, venda. Eu sempre odiei. Eu falei, putz. Entrei no mato sem cachorro, né? Falei, tá louco, não vai dar. Tô lá até hoje, como SDR. A gente atua no pré-vendas ali. A gente recebe inúmeros leads por dia, né? E aí a gente tem que fazer um filtro, né? Basicamente, a gente é uma parede, um funil entre o vendedor e o lead, né? A peneira. E aí a gente vê se ele tem fit com o negócio, não tem, se ele precisa de fato, às vezes ele não precisa daquilo, né? E eu nunca vou esquecer que no meu treinamento, quem me treinou foi um advogado, que é um dos sócios, né, da empresa. E eu nunca vou esquecer que ele me disse assim, olha, tu não tá aqui pra vender, tu não tá ali pra... A nossa cultura não é enfiar goela abaixo algo em alguém. A gente tem que ver as dores da pessoa e tu vai mostrar pra ela as soluções que ela tem que ter.
e com a tua conversa ela vai entender que aquelas soluções são a nossa empresa. São necessárias. Então, nada mais do que não é uma pré-venda, o que a gente faz lá é um relacionamento, né? Eu tenho que criar um vínculo com aquele lead que nunca me viu, nunca falou comigo, não sabe nem quem eu sou na fila do pão. Ele tem que entender que eu não tô ali pra forçar ele a comprar alguma coisa. Eu tô ali pra entender se ele tem um problema e ajudar ele a resolver. Até porque se a gente não se adapta a essa situação de cada pessoa tem a sua dor, a pessoa acaba achando que tu é só mais um, né? Tentando vender alguma coisa aleatória. Na verdade, ela vai achar que tu tá ali só pra vender, que tu não quer nada com ela. Tu tá ali pra mim enfiar água abaixo, entendeu? Isso é muito uma visão de RP, né? Querendo ou não, porque o RP tem essa visão macro do sistema inteiro, de tudo. Então, além de a gente pensar na empresa, a gente pensa no público que tá ali querendo ter o produto, enfim, né? E a gente tem que entender a dor dessa pessoa, e são pessoas diferentes, de culturas diferentes, diversidades diferentes. Então, cada um é uma pessoa diferente, né? Exato. Não existe uma pessoa igual a outra, né? Que cada um tem uma vivência, né? E a sua vivência vai trazer uma realidade, uma cultura, uma ideia, um estilo de vida. Então, é totalmente diferente, né? E enquanto eu ainda estou, né, nessa empresa do software jurídico, eu fui chamada pra voltar pra agência de novo. Falei, não, tem que ter alguma coisa pra eu ter que voltar pra agência de novo, né? O pessoal me chamou pra esse atendimento. E na época era pra ser um atendimento de uma conta muito específica, muito grande, né? E aí eu pensei, será que vai dar certo, né? Eu falei com a minha mãe, né? Eu converso muito com a minha família, assim. E aí eu sempre falei pra eles, eu disse, será que vai dar? E eu acho que muito desse meu sentimento de pegar as coisas e falar, não, vai dar certo. Eu acho que vem muito do apoio, que eu tenho uma rede de apoio muito grande, né? Minha família, enfim. E aí eu cheguei e falei, será que vale a pena aceitar? Mas eu não queria sair do software jurídico. Eu falei, o que eu vou fazer? Fui transparente com a empresa. E daí eu falei, hoje eu tenho um emprego, não quero sair dele. Mas se vocês quiserem, eu posso gerenciar meu tempo. Eu quero. Tipo isso. Se vocês quiserem, eu posso gerenciar meu tempo. Que é mais uma competência muito importante para todas as áreas, mas para nós é essencial, né? E eles falaram, não, se pra ti tá bom, se tu acha que dá, não vai te prejudicar em nenhum momento, vamos lá. Aí abracei também a causa, né? E já tô há 2 anos nessa jornada dupla. E é por isso que eu digo, né, quando eu falei que a Bárbara é uma RP nata, é porque a gente, como RP, a gente não para quieto, né? Não. A gente tá sempre aí buscando algo novo, a gente tá sempre buscando algo diferente, né? E, poxa, né, trabalhar em 2 empregos com ramos totalmente diferentes um do outro. Ao mesmo tempo, isso te dá muitas habilidades, isso te traz muitas competências que às vezes tu pode até agregar uma na outra, né? Puxar alguma coisa que tu viu, algum insight que tu viu numa das empresas que tu trabalha pra outra, enfim, vice-versa, né? Não, com certeza. Isso entra muito na questão de... Porque tinha uma outra pergunta que acabou sendo respondida, né? Que foi a questão de como a gente alcançaria esse crescimento contínuo. E é basicamente isso, tu se permitir ter experiência, se permitir entrar em estágio, se permitir... desenvolver. Exato. Às vezes a gente fica tão estagnado em algum lugar, sabe? Porque a gente tem, talvez, medo de se testar, de se provar, enfim. E a gente, RP, a gente tem que ser... toda hora ali se testando. É um profissional muito camaleão, né? Exato, porque a gente tem tanto a agregar e tanto lugar onde a gente pode estar, né? Por que não, né? Às vezes se permite, vai, testa. E se não dá, é como a gente falou antes, né? Todo mundo erra e tá tudo bem. Não, e não é o fim do mundo, né? Não é, Eu acho que a gente não tenta, a gente às vezes recebe uma proposta, né? De emprego, enfim. Às vezes a gente fica muito... será que eu vou... se der errado. Der errado, E deu. agora? Se der errado, deu. Assim, enfim, a gente acaba lidando com equipes, né? Principalmente na agência que eu trabalho hoje. O atendimento acaba exercendo um papel de liderança, assim, né? Sim. Então, muitas vezes o pessoal fala assim, mas e se eu fizer e o cliente não gostar? E se eu fizer e der errado? Eu falei, olha, gente, só tem 2 alternativas que a gente não tem como consertar. Se explodiu alguma coisa ou se alguém morreu. Não é o caso. Se o cliente não gostar... tu não vai morrer. A gente não vai explodir o negócio dele, a gente não vai... A nossa proposta não é que ele coloque uma granada lá na empresa dele. A nossa ideia é outra. Então, assim, ou ele vai agregar muito, vai trazer algum ponto de valor pro cliente,
Talvez ele diga, olha, gente, acho que essa estratégia não foi muito legal. Tu vai dizer, show, não faço mais, né? Vou pro outro caminho. Que né, é realmente, né, aquela questão de às vezes as pessoas têm muito medo, porque, cara, é uma empresa te colocando ali pra conversar Na com frente, uma outra. né? Na frente pra conversar com uma outra empresa e fazer todo esse meio de campo entre agência e empresa. E às vezes tu tá ali, tu se esforça e tal, tu dá o teu ponto de vista, enfim. E às vezes não dá certo e tá tudo bem. E o cliente, e às vezes até por falta de conhecimento, enfim, por falta de experiência, talvez, as pessoas que estão nesse ramo, principalmente de atendimento, eu já passei por isso, que é, tu tá ali com um cliente e tu tá nervoso porque tu acha que tu não é competente, tu fica se auto-sabotando, que nem a gente comentou anteriormente, né? E, cara, às vezes o cliente te olha e fala assim, cara, tá tudo... O próprio cliente fala, tá tudo bem. Acontece. Ele já é macaco velho, entendeu? Eu já passei por várias agências, várias pessoas, tu tá aprendendo e é isso aí. Claro, né? Não dá pra também continuar toda hora, né? Passar um pano em toda situação. Não dá pra gente achar que é uma máquina de erros, né? Na verdade. Vou errar sempre, Não. Mas a gente tem que entender, né? E a gente fica com tanto medo e o cliente tá ali, não, tá tudo bem, sabe? A gente sabe. Eu acho que quando a gente tem transparência nos relacionamentos que a gente firma, né? A gente começa a ter crédito com a pessoa, né? Então, por exemplo, assim, hoje, de fato, o que brilha o meu olho na profissão é o relacionamento. Então, assim, eu gosto de trabalhar com relacionamento, eu gosto de trabalhar com pessoas, conversando, entendendo, né? Sentindo a dor dela, ajudando, enfim, sendo fazendo resolução de problemas ali pra ela, né? Ela tem uma crise, a gente vai ajudar a gerenciar, enfim. Eu acho que o relacionamento, ele permeia tudo. E hoje é o que eu gosto muito, é o que brilha meu olho dentro do que a gente trabalha, assim. Então, eu consigo aplicar relacionamento em tudo que eu faço. Dentro da agência, com os clientes da agência, dentro do software jurídico, com os leads, com a equipe que eu trabalho. Então, é o que eu mais prezo. E a partir do momento que a gente entende, né, que o relacionamento ele é uma via de mão dupla, e se tu é transparente, tu passa a ter esse crédito, que nem eu comentei, né? Então, hoje, por exemplo, falei pro cliente, olha... enfim, uma situação que me veio agora na cabeça, né? O cliente me falou assim, olha, eu te liberei esse e-mail aqui, ele ainda não disparou. Pode ver pra mim? Posso, né? Claro, vou verificar, né? Sempre a minha resposta, vou verificar. Fui olhar, o erro parou em mim. Eu recebi a aprovação dele, eu dei ok que eu vi e eu não repassei pra equipe. Falei pra ela, eu disse, olha, me desculpa, parou em mim o e-mail. Mas ele não era data comemorativa, então a gente vai encaixar num buraco ali do cronograma e tal. Uma brecha ali, tudo bem? Não, tudo certo. Não tem por que eu dizer pra ela que, meu Deus, eu dou uma volta no mundo. Eu pane no sistema e não saí. Alguém me desconfigurou, né? Eu dizer, Às vezes tô meio desconfigurada, tô meio tela azul, mas acontece, porque nem todo mundo tá num dia bom todo dia, que nem a gente falou antes, né? Então, aquele dia eu me passei, eu vi e não repassei a informação, ela parou em mim, o ruído aconteceu comigo. Então eu vou dizer pra ela, desculpa, mas foi um erro que aconteceu comigo, parou em mim, mas já vou passar pra equipe e a gente já vai dar andamento. Isso vem muito da questão da transparência também, que a gente falou aqui hoje. E também essa questão do pedir desculpas e tu falar a verdade, tu acaba... fazendo um vínculo, né? Fazendo o cliente confiar ainda mais em ti. Exato. Né? Porque às vezes a gente tem medo, eu vou falar a verdade, o cara vai desculpa a palavrão, mas me cacetear. Mas na realidade, talvez ele vá, mas por mais que ele vá, tu foi sincero, tu falou o que aconteceu, né? Não vou florear uma situação. Exato, e aí tu acaba até fortificando esse relacionamento, né? Não, com certeza. Hoje eu posso afirmar pra vocês que eu não tenho problema com os meus clientes, muito pelo jeito que eu conduzo as coisas com eles, né? Então, acho que é muito importante a gente ver os nossos pontos fortes, né? Um dos meus grandes pontos fortes... olha só, a garota, é ser faca na bota. A louca. Não, acho que acho que o principal é que eu prezo muito pelo um bom relacionamento. Pra mim, um bom relacionamento, ele tem que ser uma via de mão dupla, ele tem que ser transparente, tem que ser leal, né? Sempre buscar a verdade. E eu levo isso pra todos os relacionamentos que eu tenho. Então, com o meu namorado é assim, com a minha família é assim, com os meus clientes vai ser assim também. Com a própria equipe, né? Exato. Então, quando eu tenho que falar pra equipe, eu sempre falo assim, olha, gente, se vocês viram que aconteceu algum problema, aconteceu um erro, não tem problema, vocês me falem. Não me deixem ser pega de surpresa. Vocês me avisem. E eu já vou avisar pro cliente, vou dizer, deu um probleminha aqui, né? Mas aí quando o cliente vem pra cima da gente, ele diz, por que isso aqui não rodou, não sei o que, não sei o que. E daí se é um problema que a minha equipe já tinha visto, não tinha me falado,
eu fico muito puta. Falo, ô, gurizada, eu tô sempre aberta pra conversar com vocês, né? Eu tô sempre ali, Isso. do lado de vocês, a gente senta junto. Não tem por que vocês não me falarem. Eu não vou ser a mãe que vai pegar a vara de vir me sentar no lombo, né? Não é assim. Não é assim que as coisas funcionam. Às vezes a pessoa não tava no dia bom, como a gente falou antes. Às vezes a pessoa não tava bem, ela se passou, ou ela achou que tinha feito e não fez. E acontece, então me fala, né? Seja transparente. Eu acho que pra mim é muito importante isso. Eu, ao menos, levo muito isso na minha vida. E isso que a Bárbara falou é muito, muito verdade. Porque a gente nem comentou aqui, mas eu e a Bárbara, a gente é colega de trabalho. E realmente, eu nunca vou esquecer, quando eu entrei, a Bárbara foi uma das primeiras pessoas que eu pude trocar ideia, enfim, conversas. A gente participou de uma reunião que, quando a gente saiu, a gente ficou assim, meu Deus, gente, foi muito maravilhosa essa reunião. Porque a gente teve uma conexão muito legal. Mas ela me contou exatamente isso. Não sei se tu lembra, mas tu me comentou exatamente isso, sobre essa questão da transparência, de tu falar, de tu pedir pras pessoas, me falem a verdade, não tem problema, mas só pra não estar ali, ser pega de surpresa. Tu usou essas palavras, é super legal. Isso que, querendo ou não, tu continua sendo assim. E realmente é muito legal isso. E já tendo uma conexão sobre tudo que a gente tá conversando aqui, pra gente conseguir alcançar essas habilidades, essas competências e tudo mais, a gente tem que buscar o desenvolvimento pessoal e profissional, né? Querendo ou não, isso é algo super fundamental. Então, esse desenvolvimento, ele desempenha um papel crucial no aprimoramento dessas habilidades, né? Como a gente tava comentando. É porque ele acaba nos capacitando a nos adaptarmos às mudanças, como a gente conversou até agora, adquirirmos novos conhecimentos, nos destacarmos em novas áreas de atuação, que é essa questão do se permitir e tudo mais, né? A gente se permitir para estágio, se permitir experimentar áreas diferentes, né? Como a gente tem esse leque gigantesco dentro das relações públicas, contribuindo para o nosso conhecimento profissional e para o sucesso das nossas funções, né? E dentro disso, a gente tem o desenvolvimento que influencia no autoconhecimento, né? Então a gente acaba entendendo nossos pontos fortes, como tu comentou antes, nas habilidades e áreas de melhoria. A gente tem o aprendizado contínuo, né? Porque a gente acaba desenvolvendo, né? Porque quando a gente acaba buscando sempre, assim, se aprimorar, e a gente tá num meio, né, que nos propicia estar sempre aprendendo e sempre buscando novas ideias e coisas diferentes, né? A gente tá agora na era da inteligência artificial, né? Então a gente tá ali sempre aprendendo. O aprendizado contínuo, ele é algo que já é do nosso sangue, querendo ou não, né? A gente tá sempre ali e esse desenvolvimento influencia nisso, né? Cada vez mais. Além disso, tem a adaptação às mudanças, né? Porque a gente tem que entender também que existem mudanças. Por mais que, eu vou preferir ficar nesse trabalho, não vou me permitir neste momento, mas tu tem que estar ali a par de que, algum momento, a tua empresa pode mudar. Exato. A tua empresa pode te dar Tu pode mudar, o lugar onde tu tá pode mudar, pode mudar de lugar. E querendo ou não, o que a gente tá falando aqui é habilidades e competências profissionais e pessoais. Então, a nossa vida pessoal também acaba afetando, querendo ou não, o nosso trabalho. Muitas vezes a gente diz assim, né? Eu separo muito bem o pessoal do profissional, e ótimo, que bom, né? Eu não levo problema pra casa, ou vice-versa, problema de casa não levo pro trabalho e tal. Cara, é muito difícil fazer isso. Sim. Porque tu é a mesma pessoa. Exato. Né? Então, assim, tem coisas que vão acontecendo na tua vida que vão te afetar a tal ponto que vai refletir em tudo. E tudo certo, não tem problema. A gente falou antes, né? Tem dias bons e tem dias ruins. Exato. E, cara, é aquela coisa, né? Por exemplo, eu quando eu tô em casa, enfim, né? Eu assistindo uma série, assistindo um filme, ou vendo o próprio celular, TikTok e tal. Eu trabalho com redes sociais como a Bárbara, né? A Bárbara é atendimento ao sucesso do cliente. Mas, de qualquer forma, eu tô ali rodando. Por mais que eu tente separar o Murilo pessoal e o Murilo profissional, eu tô ali rodando e falo assim, nossa, essa é uma ideia super legal pra... eu tô olhando com um olhar mais crítico. Exato. Também, né? Tipo, nossa, que profissional mesmo. Daria super certo. É a mesma coisa até quando a gente tá no dia a dia, né? O meu namorado, ele é publicitário de formação, trabalha com design e tal. E é muito engraçado que toda vez que a gente vai ver alguma coisa, vai ver um material, um livro que seja, né? Eu particularmente amo ir na Saraiva, tô bem chateada agora que fechou. Abriu uma menorzinha. Isso. Não, mas fechou aquela também. Fechou aquela fofoca do dia. A gente ia no shopping, ia, enfim, dar uma passeada e tal, ia no cinema. A gente sempre passava na Saraiva, porque a gente gosta muito de ver as capas dos livros. Tudo. Porque, querendo ou não,
é muito próximo de um design de produto, porque é um produto, né? Sim. Não deixa Eu mesma leio muito, gosto muito de ler. Eu também. Então, eu sempre fui apaixonada por livro. Então, aquilo pra mim era um universo muito rico. E eu comecei a ter, junto com o meu namorado, um olhar muito crítico pra algumas coisas, né? Então, quando a gente começa a trabalhar com esse tipo de coisa, a gente vai trazendo coisas pra nossa vivência pessoal que vão acabar... Tu vai olhar no livro... A gente fala nunca pra julgar pela capa, né? Mas Eu ia falar particularmente isso. julgo. Eu dou uma olhadinha naquele livro e digo, mas o acabamento não tá tão legal, né? Podia melhorar. Então eu acho que é muito isso de, tipo assim, a gente trazer coisas boas Sim. da vida profissional pra pessoal e vice-versa. Exato, exato. Porque a gente, como a gente sempre falou aqui, né? A gente tá num constante aprendizado, né? E continuando ali as questões do desenvolvimento que o influencia, né? No desenvolvimento, né? Ele influencia também no crescimento da rede de contatos, né? Porque querendo ou não, a gente tá ali falando de trabalho, a gente tá ali falando de experiência, a gente tá ali falando sobre nos testar, mas a gente também tem que fazer o nosso famoso networking, né? Não adianta a gente... até uma experiência minha, né? Eu sei que eu não sou convidado, mas é só... mas até uma experiência minha, até o início desse ano eu trabalhava só na agência onde a Bárbara trabalha também. Mas acabou que o ano passado a gente foi no RD Station, né, que é lá em Floripa, e eu acabei encontrando com um influenciador que eu sou, né, super fã, e o empresário dele acabou me chamando pra mim trabalhar com eles lá. Então desde fevereiro eu tô trabalhando como freelancer na parte de social media com eles. Só que isso só permitiu porque nós, relações públicas, a gente se permite também conversar, a gente se permite não ter vergonha de falar ou de se expressar ou de ser quem nós somos, né? Claro, né? Nos moldando a determinados tipos de ambientes né? e situações, exato, né? Mas a gente tem essa questão do crescimento da nossa rede de contatos, porque tudo isso nos favorece. A gente pode estar trabalhando hoje num estágio onde a gente tem, vamos supor que nós três estamos trabalhando num estágio. A Bárbara vai sair e vai abrir a empresa dela. Um dia ela vai lembrar de mim, talvez. Com certeza. Porque a gente estava ali, a gente fez um network, a gente conversou, ela viu o meu potencial e ela pode estar ali abrindo uma empresa no futuro e me contratando para isso. Então, realmente, é essa questão do crescimento da rede de contatos. Só que pra gente fazer isso, a gente tem que desenvolver as nossas habilidades pessoais e profissionais. Né? Como que tu vai montar uma rede de contatos, né? Se tu não... Por exemplo, eu sou uma pessoa cravada, não consigo conversar. As pessoas não vão te conhecer. Sim. Né? Vai ficar sempre na operação, na verdade. Exato. Tu nunca vai... claro, pode evoluir dentro do que tu faz, mas eu acho que é muito isso de saber falar e ouvir, que a gente comentou antes, né? Então, até o que o Murilo trouxe, né? A gente teve a oportunidade no ano passado de ir no RD Summit, que todo mundo chama da Disneylândia do Summit, mar. eu falei RD Station sobre isso. Não, é do RD Station, É, no caso, né? É um evento do RD Station, mas o nome do evento é RD Summit. Aconteceu em Floripa, esse ano vai ser em São Paulo. E é um evento gigantesco. Ele para a ilha, né? Então, assim, o trânsito fica caótico, todo mundo odiando todo mundo, buzinando, gritando. Tudo mas fica o caótico. evento é incrível, é uma experiência única, né? Eles trazem pessoas até de fora do Brasil, né? Sim, Nossa. a gente conseguiu participar de palestras com transmissão, com tradução simultânea, né? Então a gente chegava lá, tinha um radinho, botava, assim, enfim, se tu não entendia inglês ou não entendia outra língua, acho que teve até francês, né? Sim. Então, assim, ele ia lá, colocava o radinho, tu botava, sintonizava na tua língua nativa, tu ouvia. Então a gente conseguiu ver de perto o Boca Rosa. A Lolo, Lô. a pequena Lô. Então, assim, pessoas que são... Marta Gabriel também, que é perfeita. Que eu não conhecia, conheci no RD. E passei a admirar ela incansavelmente. Então, assim, esse tipo de evento, ele fomenta muito esse networking, né? A gente teve a oportunidade de ir pela agência que a gente trabalha e a gente tinha um stand lá, então a gente se revezava, ficava um pouco no stand, assistia palestra. Circulava, né? Enfim. Exato. E aí lá a gente conseguiu aumentar muito essa nossa rede de contatos. Não só a rede de contatos, mas também de conhecimento. Tinha pessoas lá que eu não conhecia. Tinha pessoas, a Marta Gabriel é um exemplo, e eu passei a admirar muito depois da palestra dela, ela tava atrás do nosso stand, né? Exato, e a gente ela até tava conseguiu lá, autógrafos e fotinhos. Ela fez foto com a gente, super acessível. Então eu acho que é muito isso de fomentar essa conversa, esse network, né? Estar aberto aí. E até disso que a gente tá falando de eventos, né? A gente já tá partindo pra finaleira do nosso podcast.
Mas aproveitando isso que a gente tá falando dos eventos, enfim, né? Não sei qual o Augusto e a Bárbara acham, porque tem um insight aqui do nada, né? Mas como a gente tá falando também com pessoas que estão começando agora, que estão no início, enfim, eu até tive uma disciplina que eu peguei agora, eu tô na metade do curso, né? Mas eu peguei agora uma de primeiro semestre, então eu tava com várias galeras que estavam ali começando, que tem aquele medo e tudo mais. Eu acho também que esses eventos não são só, obviamente, né? Não são só pra pessoas que estão ali há muito tempo, mas que são ideais pra essas pessoas que estão começando. Com certeza. Porque não é nem pela questão do networking, mas, por exemplo, assim, a gente foi numa palestra da Boca Rosa, foi um conceito e uma cultura X. A gente foi eu fui pra uma palestra, eu não vou lembrar agora do nome, mas é uma mulher trans que ela falou, eu não lembro o nome dela, tu tava comigo na palestra. E era o Vitor Martins. Vitor Martins. Ele é perfeito. Isso, só que é uma cultura totalmente diferente. Outra cultura. Exato, então a gente acaba se adaptando Ela até tinha ali. trabalhado no Nubank. Isso, exato. Ela trabalha no Nubank, enfim, ela tem vários insights legais, enfim, ela participou de uma crise bem perrenha, assim, do Nubank. Mas o que eu quero dizer é, tipo, realmente não é só o network que a gente acaba aproveitando ali. É a gente aprender a se adaptar. Claro, quem é macaco velho, né, a gente já se adapta facilmente, né? Mas quem ali tá começando tem esse receio, até pra se soltar, conhecer pessoas diferentes até. O palestrante vai te mostrar uma cultura diferente. Eu nunca vou esquecer que o último dia que eu tava lá, do último dia do evento, tinha uma palestra, também não vou lembrar o nome, gente, porque assim, né, meus neurônios já derreteram. Adore. Mas era um cara fora do Brasil, e a palestra dele, eu li lá, eu fiquei até meio assim, não sei se vou, mas acabei indo, né? E, gente, eu chorei na palestra dele. Porque o cara falou, tipo, ele falou de um conceito da área da comunicação, mas o conceito de o que a pandemia afetou toda a população. Ele mesmo chorou contando sobre isso, e a emoção, e ele era um cara muito extrovertido, ele dançava, ele botava uma música, ele mandava todo mundo levantar, fazer alongamento, coisas aleatórias. Mas é ali que é isso que nos move também, é tipo, estar aprendendo culturas diferentes, estar aprendendo e estar disposto a ser assim. Querendo ou não, RP é isso. A gente tem um leque de opções, mas a gente só tem esse leque de opções porque a gente é um camaleão, como o Augusto falou, a gente é mutável, como a Bárbara falou, então a gente é adaptável, né, a essas realidades. Eu acho que esses eventos, eles são permissivos, né? Acho que é uma boa palavra pra caracterizar. Resumiu tudo que eu falei. Eles são permissivos, então, em maneira geral, quando tu não tem muita experiência, às vezes tu não tem... Tá começando no curso, como tu falou, né? Acho que, às vezes, tu participar de um evento assim, ele é um divisor de águas na tua vida, né? Tem coisas que aconteceram comigo que eu vejo claramente a mudança que eu tive, né? Sim. Quando eu fiz o estágio aqui na universidade, eu tive a oportunidade de participar da organização do UX Portas Abertas, e que era do setor ali de RP e relacionamento ali da universidade. E eu nunca vou esquecer, assim, a gente organizou tudo, fez tudo que a gente precisava, enfim. Chegou no dia, o menino que ia fazer o tour no ônibus, falando, né, dos blocos, esse bloco disso, daquilo, daquele outro. Ele ficou mal e ele não veio. Simplesmente nos deu um bolão. Falei, vai agora, né? Minha chefe olhou pra mim e falou, vou precisar que tu faça. Fui eu que montei o tour, né? Tu que lute. Ela falou, tu é a pessoa que mais sabe do tour. Tu sabe quando ele vai descer, que bloco ele tá e tal. Eu disse, barbaridade, né? E agora, gurizada? Falei, peguei aquele tour e falei, vamos dar ali no tour, Ele gol gurizada. de novo. Vamos lá. Peguei papelzinho do tour, na segunda volta eu já sabia os blocos de cor. Chegava, olhava e dizia, quer veterinária, agronomia, quer ficar aqui, daqui a pouco a gente volta. Eu sou perdido até hoje aqui. Lá embaixo, lá no 46, conheci lugares que eu nunca tinha ido. E esse evento, eu fiz até zumba nesse evento. Nossa, Nunca tinha feito zumba. Então, assim, eu acho que é muito do permissivo, né? Que o evento te proporciona. Ele te proporciona várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Olhar a comunicação com diferentes olhares. Exato, né? é que às vezes quando a gente vai falar de RP, de comunicação, todas as áreas, né, de comunicação, a gente pensa assim, vai trabalhar, vai, sei lá, jornalista vai pro jornal, vai pra rádio, publicitário vai pra uma agência, o RP vai fazer evento, a gente acaba sendo condicionado a algumas coisas que é totalmente diferente. Exato. O mercado de trabalho, ele te permite N coisas, né? É que a gente ainda passa por aquela situação, nossa, a gente quer terminar aquela, né, mas a gente flui, né, na conversa, e isso é muito coisa de RP. Mas é que as pessoas ainda também não sabem direito o que com relações públicas fazem hoje em dia. O que é muito triste, eu até li um livro para uma disciplina que eu fiz esse semestre, né? Que o nome é Relações Públicas para Iniciantes, da Cleusa.
E ele falava muito daquela questão de como as relações públicas, no início do livro, ele fala um pouco da história das relações públicas, né? E aí tem até um insight que ali fala que será que as relações públicas surgiu, tipo, o nome surgiu do acaso, porque era um outro nome que era meio parecido com relações públicas e nada falaram relações públicas, sabe? Não foi tipo, esse curso é sobre isso, e o nome é relações públicas. Não, foi tipo muito do acaso. E aí foi tipo incluindo várias coisas aleatórias ali dentro. É que o mundo foi mudando também, né? Não, claro, mas é que tipo, não foi algo organizado e apresentado e explicado pro público, sabe? O que realmente a gente faz, o que é o relações públicas, né? Na verdade, se a gente for pensar de onde que surgiu, muita gente... Quando eu falei pra minha mãe, pra minha avó e pros meus avós que eu ia fazer relações públicas, primeiro que a minha avó disse, tá, mas o que é isso, né? Mas o que é isso? O que tu quer fazer, guria? O sonho dela era que eu fizesse direito, né? E todo mundo acha que relações públicas é o inverso de relações internacionais, né? Daí as pessoas falam, o que é isso, né? A minha mãe meio que entendeu, assim, de cara. E daí a minha avó falou assim, mas isso é uma profissão de agora, isso aí não existia. Beleza, aquilo ficou na minha cabeça, né? Quando eu fui fazer meu TCC, eu falei um pouquinho da história, né? Acho que acaba sendo feito esse resgate ali. E aí tu nota que, tipo assim, simplesmente existiu lá na época de crise de ferrovia. Sim. Então é uma coisa que vem de muito tempo, só que ela foi se caracterizando melhor. Sim. E pra chegar e finalizar, né? Finalizamos 3 vezes. A gente, enfim, uma das últimos pontos, né, do desenvolvimento pessoal e profissional também é o desenvolvimento de habilidades específicas, né? Porque, querendo ou não, como tu falou antes, né? Nesse mundo que a gente vive, né? A gente acaba encontrando, né? Onde a gente se adapta mais, onde a gente tem melhores habilidades. Né? Exato, né? Onde a gente também gosta mais. Tem a ver também, não só no destaque, mas também do gostar, né? Porque às vezes, né, não adianta pra gente ficar em algo que não nos traz aquele brilho no olhar, né? E, enfim, uma última pergunta que eu gostaria de fazer, né? Que é, após a gente entender, né, sobre a importância do desenvolvimento profissional, pessoal e sobre todas aquelas questões que a gente falou até agora, como uma profissional formada que você é, né? Tu considera, né? Tu poderia compartilhar alguma experiência, tá? Que tu já compartilhou várias, algumas, né? Mas, enfim, que tu teve esse desenvolvimento, que tu buscou esse desenvolvimento, enfim, e que impactou positivamente na tua carreira. Então, tipo, algum momento, assim, da tua carreira que, enfim, todos esses pontos ali te agregou, que foi um divisor de água, assim, que tu comentou ali. Assim, eu acho que não tem um momento específico, né? Que nem eu comentei pra vocês, eu acho que tem vários momentos na minha vida que eu posso ver a Bárbara de antes e a Bárbara de depois, né? Mas acho que se eu tivesse que escolher, assim, foi uma situação até pessoal. Que eu notei que eu conseguia me adaptar muito fácil e conseguia me antever as situações. Que foi no falecimento do meu avô. Eu era muito próxima dele e dias antes de acontecer eu tava em desespero. Tava apavorada, eu dizia, meu Deus, como é que eu vou viver sem essa criatura na minha vida, né? E aí eu pensei, não, mas eu tenho que ser forte com a minha família, né? Eu tenho que segurar o rojão. Porque eu pensei, minha mãe e minha avó não vão segurar. E eu preciso segurar junto com elas ali. Então, eu acho que foi muito... Esse foi um dos grandes momentos, digamos assim, de empoderamento que eu tive ali, de dizer, não, vou segurar porque é meu, né? Eu segurei e eu disse, não, é meu e eu vou resolver. O B.O. é meu, eu vou resolver. Então, tanto que, enfim, até hoje, a gente tem um relacionamento familiar muito bom, muito próximo, e eu acho que muito tem disso, dessa união que a gente teve, né? E momentos, assim, profissionais mesmo. Então, acho que cada experiência profissional que eu tive teve um momento que eu posso dizer, não, isso pra mim foi muito bom, eu aprendi muito. Me fortificou. Me fortificou e me fez a profissional que eu sou hoje. Em resumo, né, tudo que a gente falou até agora, né, se testar, se permitir, né. Sim. Se aventurar. Exato, né, e enfim, né, essa questão de se existe uma estratégia, não existe uma estratégia, meio que não existe uma receita de bolo, né. Não tem como. É se permitir, Isso é testar. E cada um tem a sua também, né? Exato. Por mais que exista, eu acho que cabe a cada um entender como aprende, ver onde pode aprender, com quem pode aprender. E eu acho que uma característica bem legal que vocês estavam falando da RD Summit antes é ver a comunicação com diferentes olhos e aprender com essas pessoas. Porque até as pessoas que às vezes não são comunicadores, são os consumidores finais e enxergam elas estão vendo a comunicação de uma forma que às vezes a gente não consegue ver no próprio entretenimento, Com certeza. porque a gente já tá vendo de uma forma técnica, né? Então, entender esses canais e saber como a gente pode aprender com eles. Isso aí.
Isso aí, gente. Então, agora sim, chegamos ao fechamento, então, desse episódio aí do nosso podcast, né? Quero primeiramente agradecer, então, a Bárbara por ela ter aceitado, enfim. A gente fez um outro momento também no decorrer da disciplina, enfim, onde ela foi presencialmente na aula, enfim, com todos os nossos colegas. E a gente trocou alta ideia também. Falamos por 4 horas. Isso, esse aqui foi um pouquinho mais enxuto, mas deu quase 1 hora. E era pra ser 20 minutos. Minha nossa. Mas vai fluindo e é sobre isso. E então eu queria muito te agradecer, né? Algo que eu não falei, enfim, mas que é super relevante. Eu te levo muito como uma inspiração. Então não é por nada que tu tá aqui. É porque realmente eu acredito que o teu posicionamento, a tua forma de ser profissional, a tua forma de ser amiga também é diferente e é ideal pra todo mundo. Enfim, é um exemplo. E, enfim, escutem o que a Bárbara diz, escutem o que ela tá falando aqui. Realmente, vamos se testar, vamos aproveitar essa vida aí que a gente tem, aproveitar as experiências que a gente tá tendo aí à nossa frente, se permitir errar também, como a gente comentou, se permitir aí aprender fazer estágios, também. aprender, se permitir em eventos também, fazer o networking, enfim, né, pessoal? Então eu quero agradecer muito aí quem estiver ouvindo a gente. Fiquem aí... Confiram os outros episódios dos nossos colegas. Isso, exato. E é isso, gente. Muito obrigado. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite de vocês e isso aí, gente. Isso aí, pessoal. Um grande abraço a todos e até mais. Tchau, Beijo, tchau. boa noite.